O Via Justiça de hoje com o tema A Violência entre Torcidas em Alta no Brasil e a aplicação do Estatuto do Torcedor. Participa do programa o ex-auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, o advogado e mestre em Direito Sérgio Santos Rodrigues. Doutor Sérgio, as autoridades estão demorando a reagir contra esta violência? Eu acho que dentro da capacidade delas, elas estão reagindo. Se a gente vê, por exemplo, dentro do que foi possível no estádio, o último episódio recente de violência que nós tivemos, que foi no Cruzeiro e Atlético, a televisão pelo menos demonstrou uma atitude da polícia de conseguir pegar as pessoas que estavam praticando os atos de vandalismo, mas realmente do lado de fora, por exemplo, do estádio, que os jornais retrataram algumas brigas, é um negócio injusto se a gente pensar que tem 10, 15 policiais e 2.000 pessoas. E o policial ali tem um revólver, se ele dá um tiro e mata alguém, já pensou a repercussão que isso vai dar depois, o tanto que isso é negativo. Então, realmente eu vejo que o poder público faz o possível na medida em que ele pode agir. Pois é, mas como que deveria ser uma imediata e eficaz reação das autoridades contra os vandalismos das torcidas? Como combater o mal pela raiz? Eu acredito, essa colocação que foi feita aqui é muito importante. Se criar, perceber a gravidade do problema e criar um grupo específico de atuação em cima dessas torcidas, em cima desses torcedores, na verdade que eu não chamo de torcedores, eu chamo de vândalos, mas por exemplo, identificação em redes sociais. Nós sabemos que muitas brigas hoje são marcadas pela internet. Minas Gerais tem reconhecidamente delegados aí na área do crime cibernético, que são pessoas muito competentes que atuam em cima disso. Então, que se envolvam essas pessoas para começar a ver ali o que existe de rixa, ver quem que é o torcedor que não vai para torcer, né, ver quem que são aqueles que estão ali para brigar, começar a ter inspeção nas sedes das torcidas organizadas. A gente sabe realmente que as torcidas organizadas têm as boas, mas têm as ruins, separar o joio do trigo, né, como se diz popularmente. E aí sim começar a identificar isso para efetivamente aplicar o Estatuto do Torcedor, repito, aí sim, retirando esses indivíduos que não vão para torcer, que causam confusão, e a partir do momento que se conseguir fazer isso com essa força-tarefa, porque realmente é muito difícil delegar isso só a Polícia Civil, só a Polícia Militar, só o Ministério Público, né, juntando essas forças e começar a trabalhar de forma preventiva, identificando esse tipo de torcedor, aí eu acho que a gente pode caminhar muito bem nesse sentido de evitar essa violência. Seria um serviço de inteligência? Seria? Basicamente, porque eu acho que o fundamental é reconhecer que o problema existe e ele é um problema grande, né? Ele não é uma coisa esporádica, eventualmente está tendo uma confusão. E se é um problema grande, vamos tratar ele dessa forma e vamos buscar o melhor que a gente tem disponível hoje para poder evitar esse tipo de problema. O senhor acha então que a criação, quer dizer, eu não sei se então, mas a criação de um juizado especial criminal nos estádios seria uma solução? Já tem. Fala juizado especial criminal. Mas o juizado especial lá, na verdade... Específico, Não, né? mas o juizado especial que existe no estádio hoje, ele aplica efetivamente o Estatuto de Defesa do Torcedor. Ele pode aplicar medidas criminais, se for o caso. Mas é o que eu te digo, dependendo da repercussão da violência, se ocorrer um homicídio ou uma lesão corporal grave, não é caso de juizado especial, é caso de justiça comum. Só que a gente tem que ter o aparato público disponível ali para poder pegar essas pessoas e depois o Ministério Público seguir no processo de forma correta para iniciar o processo competente. A punição imediata, sem prejuízo do direito de defesa, ela é conseguida com este juizado? Sim, porque você tem um defensor público de plantão também. Muito bem, doutor Sérgio, queria saber do senhor o seguinte, o Estatuto do Torcedor está sendo divulgado como deveria? Para o conhecimento dos torcedores? É uma coisa um pouco complicada. Ele é colocado, por exemplo, no site da federação, ele é disponibilizado no estádio, mas a questão é saber até que ponto o torcedor quer conhecer o estatuto também, né? Eu costumo dizer muito, infelizmente, algumas leis nossas, eu digo, acho que poucos brasileiros sabem quantos artigos tem a nossa Constituição, por exemplo. Então, tem que saber até que ponto que o torcedor conhece a lei efetivamente e quer conhecê-la. Então, não sei se realmente seria válido só a divulgação dele. Eu acho mais importante a aplicação do que a divulgação. Mas no caso, por exemplo, do Atlético e Cruzeiro, o Cruzeiro será penalizado certamente pelo que aconteceu lá fora, ou não? Certamente, eu não sei porque o processo ainda vai começar, Sim. Mas aí não é Estatuto de Defesa do Torcedor, seria Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Aí ele será julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva com base em medidas previstas dentro desse código. Já não é por Estatuto de Defesa do Torcedor. E quais seriam essas medidas? Pode ter aplicação de pena pecuniária, de multa e perda de mando de campo. Qual a diferença do Código para o Estatuto do Torcedor? O Estatuto do Torcedor é uma lei federal, aplicável a todos os cidadãos. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele regula, a gente chama um tribunal administrativo.
legislativo, ele é feito conforme o artigo 217 da Constituição Federal para julgar os problemas decorrentes da competição e organização na justiça desportiva. Então ele é aplicado, tem o de vôlei, tem o de futebol, tem o de basquete, tem o de Minas Gerais, tem o geral, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né? Mas ele é aplicado efetivamente para isso, para questões de organização das competições. Mesmo com o rigor imposto pela norma jurídica, eu pergunto ao senhor, por que os torcedores das organizadas não respeitam a lei? É claro que tem um aspecto cultural, mas o medo da pena não seria um inibidor dessa ação? Talvez, aí a gente volta naquele assunto que foi feito muito bem a pergunta, talvez da impunidade. Eu concordo, mas não é, eu acho importante relembrar, porque eu sou contra essa ideia de que a extinção de torcida organizada vai resolver o problema. Não vai. A gente sabe que é proibido ir com a camisa, aí o sujeito faz uma tatuagem da torcida organizada, você vai impedir ele de entrar no estádio? Eu entendo que não pode proibi-lo se ele tiver uma tatuagem da torcida organizada que foi extinta. E, por exemplo, esse episódio lamentável recente que aconteceu no estádio, no Cruzeiro e Atlético, os objetos arremessados não vieram da área onde fica a torcida organizada. Então, eu não sei até que ponto a gente pode atribuir isso só à torcida organizada. Por isso que eu bato no aspecto cultural, eu acho que isso é do torcedor realmente. Mas então, nesse aspecto cultural, deveria haver uma maior divulgação, o senhor não acha, das regras penais em relação mas aos aquilo que a gente diz, o infelizmente, né? Eu acho que, na verdade, que o torcedor ele não deveria deixar de jogar o objeto pelo medo, ele deveria deixar de jogar por educação. Por isso que é uma questão um pouco complicada. É difícil a gente ver isso hoje, por exemplo, na Europa. Você vê um jogo em que a Europa tem os seus problemas, não estou falando que lá é perfeito, principalmente racismo na Europa é muito pior do que aqui. Mas na Europa é raro você ver uma invasão a campo ou atirar um objeto. Por isso que eu digo que é o cultural. Lá a mentalidade é de ir para apoiar o time, para torcer. É raro você ver o time perdendo na Europa e a torcida vaiar, igual acontece aqui. Por isso que eu digo que é uma questão de mentalidade mesmo. A Belo Horizonte tem registrado essas cenas de agressões há muito tempo, né? Infelizmente. Permanentemente. Infelizmente, essa questão de morte, principalmente de adolescente, e que eu digo não só no estádio, mas de brigas marcadas em estação de metrô, em ponto de ônibus, isso aí é uma coisa lamentável que ocorre há mais tempo. Nós vamos presentear com o livro do Dr. Sérgio Santos Rodrigues, O Direito Passado a Limpo, os 2 primeiros telespectadores que enviarem nome e endereço para o e-mail viajustiça@magis.com.br. E agora, mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida com o bloco final do programa.